Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um episódio do nosso querido especial Pod Pesca, esse podcast tão importante para falar de questões relacionadas à pesca artesanal, até onde nós sabemos, o primeiro podcast que fala sobre a questão da pesca artesanal no Brasil todo. Então, nós estamos aqui hoje em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, um estado tão importante para a pesca artesanal no Brasil inteiro, um município banhado pelo Rio Juruá, um rio super importante, um rio que alimenta tantas famílias. E hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, um cara muito experiente, um cara com uma longa experiência na pesca artesanal, que conhece muito desses nossos rios, nossos lagos, e vai poder trazer um conhecimento para nós aqui, que vai ficar marcado e eternizado na história aqui através desse registro audiovisual. E o nome dele, né, o apelido dele, na verdade, é Seu Nilson, mas aí ele vai falar para nós qual é o nome dele aí completo, ou só a parte do nome dele, o que ele se sente melhor para fazer. Seu Nilson, seja bem-vindo ao Pô de Pesca, é uma alegria lhe receber aqui, estou muito feliz por o senhor ter topado, ter aceitado esse convite e que isso possa ficar à vontade. Aqui é uma conversa entre amigos, tá bom? Tem essa formalidade de entrevista não, aqui é uma conversa realmente amistosa para nós contar aqueles causos, né, aquelas coisas que só o pescador realmente que já passou sabe o quanto é verdade essa história, o quanto que realmente as pessoas às vezes têm dificuldade para acreditar, mas que são histórias reais, né? Seja bem-vindo, meu amigo, fique à vontade. Boa tarde, meu amigo. É uma honra estar aqui com vocês para a gente falar de pesca, né? Que é muito importante a pesca para nós aqui, né? E eu já vivi muito esse período aí de pesca aí, já passei por muita coisa na pesca. É momento bom, momento ruim na pesca, mas tudo faz parte, né, da história da pesca. No tempo que eu comecei a pescar, as coisas era fácil por um lado e difícil por outro. Nós que era pescador, nós não tinha isopor, não tinha gelo na época. E como eu estava falando ali para a senhora ali, nós passava 3 dias para chegar aqui remando, 4 dias, era no remo na época, nem motor tinha, não existia não. A gente passava de quase um mês todinho pescando e tratando o peixe, salgando. Muito difícil. Aí chegava aqui na época não tinha valor o peixe quase. Era fácil, muito fácil, mas era difícil pra gente, né? Hoje não, hoje facilitou muito mais e aí pelo um lado foi bom que ter esse seguro de defesa, né, que os pescadores recebem. Isso aí é uma ajuda muito boa para o pescador. Agora, eu não, eu já parei. Já pendurei a chuteira já da pesca. Só pesco mesmo só para mim comer. Mas é, é o meu trabalho favorito é a pesca. Eu amo pescar. E faz muito tempo que eu pesco. Que eu comecei a pescar, eu tinha 12 anos de idade. Pescando. Já pesquei muito por aí de Juruá fora aí, por baixo Juruá aí, por muito canto pescando. E por alto Juruá também, já pesquei muito. E gosto de pescar. E é um conselho que eu dou para o povo que gosta de pescar também, que não abandone enquanto puder, porque eu já só estou pescando nos mercados. A maioria nos mercados que eu estou pescando. E aí, peixe para mim é o meu favorito, é peixe. É que eu nasci no Baixo Juruá, lá por Baixo Amazonas, me criei comendo peixe. Então, para mim, o peixe é tudo. E hoje o senhor já, como o senhor disse para nós, já está aposentado, né? Já é, parou de pescar profissionalmente, né? Realmente para sustentar ali a família, mas ainda tem a pesca ainda como uma atividade que o senhor tem um grande prazer de desempenhar, né? E vai às vezes para relembrar aí os tempos antigos, como é que fazia, né? E aí assim, a gente sempre começa falando da história da pessoa, que o senhor já contou para nós um pouco da sua história aí, né? Mas assim, conte para nós como é que foi sua infância, onde é que o senhor nasceu, como é que o senhor pescava na sua infância, como é que era? Conta para nós. Olha, eu nasci
no Seringal Boa Fé. Nasci e me criei lá no Seringal Boa Fé. E comecei a pescar, aprendi a pescar de todo jeito. Eu pescava de anzol, eu pescava de tarrafa. Na época não existia manga, essa malhadeira não existia. E aprendi muito foi a pescar de flecha e de arpão. Se não me engano, eu tinha 13 anos quando eu comecei a matar pirarucu, tambaqui, matava de arpão. E toda qualidade de peixe grande. E de flecha, se eu não fui o melhor do Brasil, mas eu acho que se fosse a classificação, eu ficava em segundo lugar para flechar peixe. Tivesse um torneio, só garantiria Isso, posição com ali, certeza. primeiro colocado. Com certeza, porque eu era muito bom nisso aí. E eu aprendi mais pescar, negócio de pescaria, eu aprendi de todo jeito a pescar, tá? E outra coisa que eu aprendi muito foi a tarrafiar. Hoje eu não aguento mais tarrafiar, que eu mais ou menos já sabe as minhas condições, sou um cara já doente, tenho problema de coluna, tenho problema de coração. E aquele negócio, e a velhice também, o problema da velhice também já chegou, né? Que hoje eu tenho 65 anos, já estou bem idoso já. E vivi todo esse tempo pescando, é muita coisa. Chegar aqui, né? É muita coisa. Pois é, aí eu acho que se tivesse um torneio de tarrafiador, eu acho que eu ficava entre os 10. Porque não era tão ruim também assim, não. E lá não tinha outra alternativa, não tinha outro meio, né? Pescar, caçar, né? Porque na época não tinha supermercado. Itamar, eu comecei a cortar seringa, eu tinha 9 anos de idade. Eu cortava e pescava, tá? Não tinha outro meio de vida, só era esse, tá? Era cortar e pescar. Tanto é que eu não tive estudo, tá? Eu não tive estudo por causa que não tive oportunidade de estudo. Mas eu me orgulho da minha profissão, de ter essa profissão, né? E principalmente de pescador. Para mim foi a melhor profissão que eu já tive, foi essa de pescador. Toda a vida eu gostei muito disso aí. Então, meu amigo, a gente vê que é uma história mesmo de luta sofrida, né? Onde a pesca e outras atividades ali extrativistas, como o senhor mesmo mencionou, né? A borracha, né? Que ainda estava nessa época, ainda estava ainda no auge ainda, né? E também, creio que planta, né? Planta macaxeira, feijão na época do verão, né? Plantava na praia, né? Na época eu estava na costa da praia. E aí, quando eu passei a pescar, que começou a aparecer motor, aí a gente pescava, a gente mariscava até meia-noite, aí não tinha gelo, a gente trazia granel mesmo. Saía de lá, às vezes, 1 hora da madrugada, debaixo de chuva, pegava chuva até chegar aqui. Quando a gente chegava aqui, a gente não sentia mais vir pegado no timão do motor, as mãos dormentes. Mas isso aí é coisa que a gente faz por amor, que a gente faz, né? E lá, na sua infância, lá, a família lá era quantas pessoas que moravam lá? Ou era assim vocês moravam só, ou era uma comunidade onde tinha muita casa, ou era só vocês? Não, quando nós moramos lá no show, era distante de casa. Aí morava só nós mesmos dentro da casa mesmo, nós eram 9 pessoas dentro de casa. 10 com a minha avó, que morava mais nós. Aí depois nós se mudamos lá pro Rebojo, aí lá era muita gente, era comunidade lá no Rebojo, uma comunidade que tinha. Comunidade já grande, né? Já tinha na faixa se eu não me engano, na época tinha 18 casas. Então já era uma comunidade grande. Era uma comunidade A gente vê que, na verdade, a pessoa que mora no Seringal assim também, ela está muito exposta a perigo, né? Por exemplo, na época que vocês moravam ali, um bicho aparece ali, uma onça, né? Uma fera dessa da mata,
a família ali, sendo só a família, tá mais exposto, porque vai ter criança, tem idoso, né? E aí sendo uma comunidade, se aparece um bicho, uma ameaça dessas assim, ou até alguma coisa que a gente nem consegue explicar o que é, todo mundo que está naquela comunidade ali vai ajudar a proteger, né? A comunidade se protege, né? Pois é. E aí quando é só a família, assim, fica numa situação meio complicada. Aí, nesse tempo que vocês moravam lá, vocês moraram, né, esse tempo só, chegou a acontecer, assim, alguma vez, alguma coisa, assim, alguma ameaça, alguma onça pintou por lá, comendo os porcos, comendo os bichos que tinha por lá? Não, Na época lá, mas lá tinha muita onça? não, ninguém via. Não, na época que nós morávamos lá, o bicho mais feroz que eu vi aparecer lá foi uma cobra. Mas a onça nunca apareceu. Pegou um porco grande que nós tínhamos lá, e ela era grande, tá? Sucuri. Sim. Mas não chegou nem a comer o porco, não. Era na beira do lago, nós morava perto entre o rio e o lago, aí eu ficava perto ali do show, aí eu ia no caminho do lago para ir matar peixe de flecha. Aí ela escutei a zoada para lá, eu fui, cheguei lá, ela tava agarrada, eu voltei, disse pro meu pai, nós fomos lá e matemos ela e salvemos a porca. Aí que era grande. Mas era uma cobra grande. Perigo, toda forma, assim, né? Tá exposto a perigo. Que a onça mas é um bicho, assim, pelo que a gente ouve, assim, é um bicho esperto, que não aparece, assim. Ela não anda dando sopa, assim, dando, né, aparência, né? Quando ela vai aparecer é porque a situação já tá bem séria para ela, né? E outra vez que eu fui de noite faxear mais o meu irmão, aí ele inventou de zagaiar um jacaré novo, aí a jacaroa, a mãe do jacarezinho, que era um jacaré preto, né? Alagou nós. Entrou pra dentro da canoa, foi preciso nós cair na água. Teve uma água pra deixar ela dentro da canoa. Para proteger ali, né? Porque o jacaré também é uma ameaça, Eu acho que né? ela não comeu nós, eu não sei nem porquê. Ela entrou dentro da canoa. E a bicha era grandona. Entrou dentro da canoa e alagou, sabe? Aí ele saiu para um canto, eu saí para outro e ela ficou dentro da canoa. Ela queria saber de salvar o filhote dela, né? Acho que por isso que ela não pegou nós. Eu já passei umas aflições assim de bicho assim, pescando, mas graças a Deus que não aconteceu nada, não. Só susto mesmo. Só susto, que hoje ainda tá aí, tá inteiro ainda, né? Tô inteiro ainda. Não tá mutilado, não perdeu nenhum Não, membro, graças a Deus que né? não. Porque às vezes pessoas que vivem assim no interior, expostas a esse tipo de ameaça, às vezes acaba, mas aí perde um braço, perde uma perna, perde os dedos, né? Um bicho, por exemplo, um jacaré desse, quando ataca, geralmente ele deixa alguma, né? Deixa a marca dele ali, geralmente. E aí o senhor morando lá nesse tempo, e aí depois, como foi o processo de chegar para vir para a cidade? Como é que foi aí? Ó, de lá da Reboja nós viemos pro Seringal Trombeta. Aí de lá foi o tempo que meu pai adoeceu. Aí não pôde mais trabalhar e ainda tinha meus irmãos pequenos ainda e o meu irmão mais velho casou. Saiu de casa. E eu tive que ficar cuidando dos outros pequenos, né, com a minha mãe. Até que, graças a Deus, nós terminamos de criar os pequenos que tinha, né? Que tinha dois pequenos ainda, o meu irmão caçula e a minha irmã. E aí nós tivemos a ideia de vir embora para cá. Aí compramos uma terra ali na Variante, aí fomos morar lá. E aí foi o tempo que o papai morreu. Mas eu nunca mais saí para fora, né? Meu irmão morava lá pro Campinas e veio para cá também, meu irmão mais velho. Aí a gente, moramos aqui na cidade, aí eu não sou muito chegado a morar na cidade, não. E aí fui, mas nunca parei de pescar. Eu morava aqui na cidade, mas toda a vida eu pescava. Eu ia lá pro Bajuruá pescar. E aí, depois Deus me deu uma oportunidade, eu comprei lá onde eu estou lá agora, em 2009. E graças a Deus estou lá, estou bem, graças a Deus. E ainda continuo pescando, desde enquanto eu pesco. Ainda ontem mesmo eu fui pro rio, tá pescando. E eu vou contar um negócio. Ontem eu trepei a canoa em cima de um bicho ontem à noite, de tanto para ontem, que ia jogando o parceiro que ia na proa na água. Mas sabe o que era? Rapaz, diziam que era uma cobra. Cobra grande. Sim, eu não vi não, vinha na polpa, no motor, né? Aí tava descendo pau e escuma e eu não vi.
E eu vinha com a lanterna, eu foquei, mas aí apaguei a lanterna e saí no escuro. Aí ele disse que viu quando o bicho vinha saindo da beira pro meio assim, aí ele se segurou na canoa, eu vi quando ele segurou-se na canoa e... Mas eu pensei, aí eu vi só o banzeira com a canca d'água, no do meio, aí ele alarmou, disse, rapaz, um bicho aqui, ó. Aí não quis mais nem ir pescar de noite, era 11 horas da noite. Aí eu falava pra casa, nós fomos. De manhã foi que nós fomos pescar de novo, mas... Quer dizer que aí viram lá, o rapaz viu a cobra grande e ficou com medo. Foi, tô com medo, não quis mais ir não. Porque essa época também aí podia ser até um balseiro, não era não? Será que era um Não, bicho vivo mesmo? o bicho saiu pro meio assim, que saiu aquela canca d'água até essa altura assim. Só se mexeu, foi pro meio. Foi. Rapaz. E já estava acho que umas 3 vezes que verei ela ali abaixo lá do porto, do meu porto lá. Isso é uma característica interessante, né? Que a gente tem que registrar. Que o senhor saiu lá do Seringal, lá do interior, né? Mas aí veio morar justamente numa zona rural próximo da beira do rio, né? Porque a variante aqui, para quem não entende, a conexão que dá a principal rodovia aqui do Acre, né? Que é a BR-364, tem uma estrada que criaram chamada variante. Então essa estrada dá acesso ao município de Rodrigues Alves e também acesso à BR-364. Então, por muito tempo, ela foi considerada, hoje também em alguns documentos, ela ainda é considerada como zona rural, né? E ali, a sua casa, que eu conheço muito bem, atravessou a rua, está dentro do rio, né? Então, isso é uma característica importante, porque, como o senhor falou, o senhor não ia conseguir morar num canto longe do rio, né? O senhor ia ser difícil. Pois é, aí para mim era muito difícil por causa que até surgiu umas oportunidades de eu comprar uma terra em ramal, no outro canto, na terra firme, mas ficava longe do rio, eu não quis, porque eu queria estar na beira do rio, que é uma coisa que já vem de muito tempo, né? Eu nasci e me criei pescando, na beira do rio, morando na beira de rio, pescando. Aí eu nunca quis sair para longe, para ficar longe do rio, para dificultar mais a pescaria, né? O cara fica totalmente perdido, né? Se a gente conversa com muitos pescadores, inclusive eu vi até em algum outro estado, tem uma região de beiradão assim ameaçada, né? De alagar, de acontecer um desastre natural. E aí tiraram o pessoal de lá e deram apartamento, não sei onde, longe. Aí quando foi poucos anos depois, todo mundo voltou para o mesmo lugar de antes. Isso é uma característica daqui, né? Daqui, do Brasil inteiro. O pescador realmente ele é acostumado a viver naquele ritmo ali, ele não consegue ficar longe, né? Ele não consegue ficar longe da água. Olha, nós saímos para ir passear, aí fomos para Porto Velho e de lá fomos para o Maitá, no Amazonas. Aí, quando cheguei lá, aí já me dei com o pessoal lá e vamos pescar, vamos. É muito bom de peixe aqui, então vamos pescar. Aí eu já endoidei, já e botei na cabeça dos caras que nós tínhamos que ir pescar e fomos pescar. Fomos pescar perto de Manaus, dentro do Rio Madeira. Menino, rapaz, tu veio para passear, quando chega aqui, tu vai pescar. E meu amigo, olhe, para mim isso aqui é um prazer meu de estar pescando. Esse aqui para mim é tudo. Isso aqui para mim é tudo. Só de eu ver, chegar a ver aquele montão de peixe, pegar naquele montão de peixe, para mim aquilo ali é uma das coisas melhores da minha vida, é aquilo ali. Eu me sinto feliz com aquilo ali, de estar pescando. Lá em casa é uma briga medonha para mim não ir mais pescar, mas eu acho que eu não vou esquecer a pesca nunca. Jamais consegue abandonar, né, ali a atividade que a pessoa e realmente acredito que a pessoa se sente até mais vivo, né, mais feliz quando vai pescar ali, aí pega ali um peixe. E aqui a gente tem épocas aí de peixe assim no rio que é muito boa, né? Piracema, a zona que passou aí. E hoje, eu, Itamar, agora eu não pesco mais para venda. E gosto muito de pescar. Eu tenho meu material de pesca, tenho até muito material de pesca. Quando está passando o piracema de peixe, quando nós pegamos muito peixe,
Eu tiro a parte dos meus meninos, olha, se quiser vender isso daí, venda. Agora eu não vou vender, não. Isso aqui eu vou dar para alguém que passar por aqui, que eu vejo que está necessitado. Eu pego o doando pessoal. Eu tenho um certo de todos os anos, quando está passando peixe assim, eu sempre, um dia, 2 da semana, eu tiro para pescar somente para dar para o povo, para doar o peixe para o povo. Eu levo lá para a beira da rua lá e é só o pessoal para comprar. Não, meu amigo, isso aqui não é para vender não, isso aqui é para dar pro pessoal. Aí o pessoal fica muito satisfeito e eu fico mais ainda, sabe? Porque eu me sinto muito feliz em fazer aquilo ali, porque eu não faço aquilo ali, não é para querer me aparecer não, porque jamais eu vou fazer um negócio desse. Eu faço aquilo ali de coração, de todo coração. Para mim é uma satisfação muito grande para mim, que aquilo ali é uma felicidade muito grande para mim de eu fazer aquilo ali, tá? E jamais não me interessa mais pegar peixe para vender não. Graças a Deus, Deus me deu uma oportunidade de eu viver mais ou menos na minha vida. Não sei precisa eu estar mais praticando aquela vida que eu vivia fazendo, né, de pesca, molhado toda noite, passar de 2, 3 noites molhado, sem... Porque não é fácil, né? O pessoal pensa Não que é é, fácil, mas não é não. fácil, né? Às vezes, o povo pensa que é fácil a vida de pescador, mas não é não. É muito difícil, é muito puxado. É uma coisa que você faz, mas é muito cansativo. Tanto que eu peguei um resfriado, e tanto viver molhado, eu peguei um resfriado, como vocês são sabedores disso, eu passei um pouco de tempo que era querendo morrer todo o tempo, era no hospital, eu via mais no hospital do que em casa. Um problema, peguei uma fraqueza no coração, pai, não fico bom, graças a Deus que fiquei bom. Pelejei 5 anos, mas graças a Deus que me recuperei. Hoje eu não sinto mais o que eu via sentindo não, mas tudo foi através da pesca. Tudo foi através da pesca. E sou muito gratificante aqui a colônia de pesca, de eu ter me aposentado pela colônia de pesca. Isso eu não posso negar, dizer que não foi, e foi por aqui que eu me aposentei, né? Sou muito gratificante isso e peço muito a Deus que Deus ilumine cada mais os passos de vocês, tudo que vocês fizeram por mim. Foi muito gratificante. Eu peço a Deus todo santo dia felicidade para vocês, que vocês realizem tudo que vocês desejam, porque isso aí foi uma ajuda muito grande que eu tive da colônia de pesca, muito, mas muito mesmo. E a colônia é realmente, né, a função da colônia é justamente, uma das funções é essa, né, ajudar o pescador, estar presente, às vezes não sabe os seus direitos, né, a pessoa ali conscientizar qual é o direito que a pessoa tem, né, realmente está dando ali a instrução do caminho. E o nosso projeto aqui do Pô de Pesca também, esse projeto especial que tem o patrocínio aí da Lei Aldir Blanc, a gente sempre lembra isso, tem esse cerne também de levar informações. Às vezes alguém está nos assistindo de fora, né, aqui do Acre, mesmo de outro estado, ou até mesmo do Acre, assistindo ali, não sabe ali, né, onde procurar seus direitos. As entidades da pesca, elas são justamente a ligação entre o pescador e seus direitos. Porque às vezes o cara não procura um direito porque ele nem sabe que tem aquele direito, né? Aí quando ele procura uma instituição séria, um lugar sério, comprometido realmente com o trabalho, comprometido em fazer a diferença, ele tem ali o direito dele garantido, né? E a colônia é uma instituição tão antiga aí, fundada na década de 70, tem essa missão, né? Desde sua fundação, realmente representar o pescador e representar no sentido bom da palavra, né? No sentido de dizer que a colônia corre atrás, colônia que está para ajudar os sócios, né? E a gente fica feliz de ouvir esse tipo de informação, e é muito bom que isso também fica registrado aí para que as pessoas saibam, né, que quem procurar, né, como procurar, né, não só aqui a colônia do Acre, mas a colônia de repente onde você mora, com certeza deve ter uma colônia de pescadores, um sindicato ou uma associação que você pode procurar para estar ali ajudando, né?
um pai, o seu pai, a sua mãe, a sua tia, seu irmão, alguém que realmente faz parte da pesca. Porque, por outro lado, também é uma profissão muito desvalorizada, né? A pesca muito desvalorizada. O produto em si, muitas vezes ele é desvalorizado pelo próprio, às vezes, marreteiro, pelo próprio consumidor, né? É isso mesmo. É, eu comecei aqui no tempo, eu comecei a trazer peixe, mesmo assim, que nem agora, né? Que começou a pegar peixe, pôr em isopor, em gelo. Comecei no tempo do Berlim. Aí passou para o seu Wilson, e aí depois passou a ser o Helenildo. E é, da a carteira, minha carteira, eu não tirei, eu comecei no tempo do Berlim. Aí não veio, disse, não sei o que foi que aconteceu com ele, que não deu certo, e aí depois passou para o seu Wilson, vamos recuperar a sua carteira, não deu certo. Aí só veio dar certo, e do tempo do Helenildo, foi que veio dar certo. Aí eu já tirei outra vez. Já estava nas 3 vezes, nas 2 vezes que eu fazia que não dava certo, aí nas 3 foi que deu certo. Né? Lá pela terceira vez que deu certo. Uma coisa que eu achava que era. Muito tempo, às vezes eu falei isso, e nós tivemos um encontro, negócio de pesca, eu acho que na época tu ainda não estava, era o Helenildo, e aí eu tenho até o certificado desse negócio aí. Eu podia fazer parte até de uma fiscalização da colônia, né? Um mercado diretamente para o pescador. Isso aí foi falado muito isso. Infelizmente, aquele mercado ali disse que era para o pescador. Acho que você sabe disso. Né? Infelizmente, não foi para o pescador, foi para o atravessador, né? Porque foi para os marreteiros. Eu achava que se fosse para o pescador, por um lado, era bom porque dava uma renda melhor. Mas por outro, é mais ruim porque o cara vai se empalhar para ir vender. Enquanto ele vai se empalhar para ir vender, 4, 5 dias ali para vender o peixe, ele poderia ir a viagem dele de novo, deixa só entregar o peixe que eles entregam e voltar no outro dia para pescar de novo. Então quer dizer que estando bom de peixe é uma coisa mais rápida, né? Ganha dinheiro mais ligeiro. Mas era para ser um negócio ali de que o pescador não ganha a metade do que o marreteiro ganha. O peixe dele não é valorizado para ele. Só tem valor depois que bate nas mãos do marreteiro lá. O peixe. Isso aí me revoltava. Porque a população em si, ela paga caro, né? Pelo valor do peixe, mas o pescador é o cerne da questão é justamente isso, né? Quando eu falo de não é valorizado. O pescador em si, ele não vê esse dinheiro, né? Vê uma pequena parcela. Um quilo de peixe de R$ 20, o pescador não recebe esse dinheiro nunca, né? Geralmente ele vende esse peixe muito, muito abaixo. Até quando ele vende para o próprio consumidor, ainda vende muito abaixo. Então, tem essa questão dessa desvalorização, né, da produção pesqueira. O pescador tem dificuldade, que se fosse verdade, né, que o pescador vendesse o peixe realmente do preço que o consumidor paga, todo pescador era rico. Porque o consumidor mesmo em si ele reclama, paga um preço muito alto no peixe, isso não é de hoje. Né? Desde antigamente já essa questão já é uma questão que se arrasta na história há muito tempo, né? Então a gente percebe que assim é um trabalho de várias mãos, né? Um trabalho que várias pessoas chegam e somam, né? Pela pesca e cada um faz seu trabalho para garantir que realmente ali o pescador possa ter o máximo de dignidade, né? Possa ter o máximo de direito, né? A gente fala que também hoje é um grande desafio ainda toda essa questão de registro de pescador, porque a gente sabe que tem os bons, mas também tem os maus, existem as fraudes e tudo isso dificulta, né? E acredito que no tempo passado isso até era bem mais difícil de controlar, né? Essa questão toda, por conta que também não tinha tudo que tem hoje de sistema. Então, o sistema, por um lado, também ele ajuda, né? Porque torna tudo mais ágil, torna tudo ali mais acessível. Justamente a ideia da tecnologia é justamente essa, né? E aí, voltando a falar aí do seu tempo aí
quando era mais jovem, né? Que o senhor falou que tinha muita dificuldade para acessar gelo, né? Peixe era mais salgado, né? Era salgado. Como é que era o processo da salga do peixe? Pai, isso era. A gente pescar tinha que tratar todinho o peixe, né? E salgar nos tambor para trazer para o mercado. Às vezes a gente. Isso era tão difícil nessa época que a gente chegava e vendia o peixe, entregava lá no mercado. Na época era aquele mercado, antigo mercado do pão que chama. Aí entregava, às vezes a gente ia embora e ficava para vir receber depois. Que as vendas eram muito pouco, né? Na época não tinha. A população era pequena, pouca gente, né? Aí assim mesmo, tinha vez que a gente vinha, que chegava lá, eles inventaram um negócio, lá não era fila, era cobrinha. O pessoal ia fio para lá, cada um com as cestas na mão para ir comprar. Aí eu vi muito isso e nós trazia, entregava lá, nós entregava mais para aquele final da Amazônia, que era uma garefa, aí nós entregava lá para ele, o peixe aí nós ia embora. Aí quando nós vinha com outro peixe era que nós recebíamos o dinheiro daquele. Na época o peixe não tinha valor, a gente vendia. E quando nós morávamos lá no Sacado do Tabocal, o peixe eu vendia mais, era por aquele faria, morava aqui na Vaz, conheceu o faria, não conheceu? Seu Farias, né? Seu finado Farias, né? Faleceu recentemente. O Antônio Ribeiro não, Chico Ribeiro, que era lá da Cidade Nova, e por Zé Agenor, aquele Edgar Valente, era quem comprava peixe nosso lá. Salgava de 300 quilos, 400 quilos de peixe. Eu ia pro Gapó lá do Tabocal, tá, anzol. Tinha dia, quando era de manhã, eu amanhecia com 40, 45 peixes grandes dentro da canoa. Era muito bom de peixe. Surubim, Surubim, capararia, era fundiado, aí pegava tambaqui, pegava até pirarucu, pegava. E aí salgava, aí esperava eles virem, que era regatão no Rio, né? Aí comprava. Era quem comprava o peixe. Era bem baratinho o peixe na época. rapaz, agora o senhor relembrou uma palavra aí importante, né? O regatão, rapaz. É um termo aí que a gente ouvia, mas ouvia bastante quando era criança. Meu avô sempre falou, né? Regatão. Explica pro pessoal aí que tá aí, que não sabe o que é um regatão. O regatão é aquele negociante que tem próprio, um batelão próprio, né? E aí ele sai nas comunidades, encostando de casa em casa, oferecendo a mercadoria, vendendo, aí vende a troco de galinha, a troco de outros produtos qualquer, quando o cara não tem o dinheiro, né? Hoje não, hoje tá mais fácil, não tem mais esse negócio, né? Acabou esse negócio de regatão. Mas no meu tempo, não existia essas coisas, não, era só no regatão. Tinha dia de encostar 2, 3 no porto da gente, até de vender. Quer dizer que o pessoal hoje em dia acha negócio de delivery de comida aí moderno, né? Mas aí, nesse tempo aí já existia também, era o supermercado ambulante, né? A mercearia que se movia dentro d'água, que levava todo tipo de produto ali, né? Todo tipo de Rapaz, isso já é bem interessante, né? Eu conhecia, já tinha ouvido falar, mas aí depois que eu me tornei já entendi de gente, eu nunca cheguei a ver, né? Nunca cheguei a presenciar. Ele vendia bolacha, ele vendia de tudo. tudo. De tudo ele levava. Até remédio. Tudo. Sempre tinha aqueles que vendiam mercadoria e tinha sempre uns que vendiam remédio. Né? Que nem o Ed Sarculano, o Maurício Sarculano. Eles traziam mais, era um negócio de medicamento. Né? Aí era um povo muito sabido, né? E estudaram muito essas coisas. E o Edson Sarculano, ele estudou até para ser médico. Aí ele vendia muito remédio. Rapaz, tão interessante, né? Saber que tinha até regatão diferente. Os especializados ali só no medicamento, aí tinha outros que era só na estiva, né? Pois é. Interessante. E aí isso aí, hoje em dia não tem mais, né? Não, hoje em dia acabou esse negócio aí. Hoje tá muito fácil, porque você vê, você tem recreio para vir
para cá para a cidade, você chega rápido, a maioria tem estrada, né? Tem lancha, né? Tem essas lanchas que se movem rápido aí. Pois é rapidinho, você tá aqui na cidade, por acaso você tá lá na Tamaturgo de manhã, quando é de tarde você tá aqui na cidade, né? Tá lá em Ipixuna de manhã, quando é de tarde tá aqui, né? Tá muito fácil, muito fácil. Na época lá não existia, ninguém tinha motor não, meu irmão. Só quem tinha motor era esse pessoal assim, esse regatão, era os patrão, né? Que tinha, né? Que lá tinha Boa Fé, que era o Tomás, o seu Tomás. Lá no Ipixuna era o Chiquinho Justino, lá no Pixuna, no Seringal Pixuna. Foi bem, aí era assim, né? E O cara comprar um motor, hoje em dia ele compra aí parcelado, e todo tipo de motor, existe várias marcas, né? Existe aí motor de todo canto do mundo aí hoje você encontra nessas lojas, todo preço. E pescador, na época, tinha pouco, porque não tinha motor, né? E não era todo mundo que tinha coragem de pegar e embarcar numa canoa com 300, 400 quilos de peixe e vir de lá para cá, não. Né? Muito pouco. Aí, depois daquela época que o Finado Orley foi governador, que saiu espalhando motor assim para todo canto, aí o governador do Amazonas também viu, aí começou a distribuir motor, aí todo mundo virou pescador, meu irmão. Aí foi praga. Aí todo mundo virou pescador. Quer dizer que o pessoal não pescava ali porque tinha dificuldade de escoar a produção, só pescar só para comer mesmo, né? Pescava só pra Aí quando chegou essa política pública aí de distribuir motor, porque querendo ou não é uma política pública, um negócio que aqui, mais uma vez, eu sempre bato nessa tecla, que não tem hoje. Hoje ninguém vê, né? Políticas para realmente distribuir nem um pano de manga para pescador. Hoje não tem. Mas nesse tempo aí os camaradas foram macho e Pois é, finado Orley Camili, né? o final da hora aí, ele inventou e aí o amazonino acompanhou também, né? Ele aí era motor ali no Guarará, tinha gente que ganhava de 3 de uma vez, só um só. E olha, eu ajudei a levar uma vez lá para aquela cajeaca, 1.200 motor. O final da lei mandou para lá. Eu ia no caminhão para ir pelar um arroz lá, né? No carro dele, do final da lei, no caminhão dele. Era um arroz que eu tinha, que era 4 toneladas de arroz, né? Aí eu fui para ir pelar, levei para lá, né? Para pelar. Aí quando foi para mim ir buscar, aí o caminhão ia seco, aí eles me chamaram para ir ali no porto ali, embarcar um motor. Eu pensei que era bem pouquinho motor. 1.200 Chegou motor. lá, era só 1.200. 1.200 motor. Chegou lá, não tinha onde colocasse mais de tanto motor e era tanta da coisa para distribuir para o pessoal. Pois sim, aí distribuiu, né? E aí aqueles que foram ganhando aí começaram a se destacar, a pescar. Aí agora todo mundo tem motor. E agora, aí depois ficou fácil de comprar, né? Que o cara já tinha como ganhar dinheiro para comprar outro, né? E aí, E hoje, além de ter motor, cara, tem gelo, hoje em dia tem as embarcações de alumínio, né? Que naquele tempo era só de madeira, o cara tinha facilita muito que. também, né? E ficou mais fácil. Ficou mais difícil, sabe o quê? O peixe para você pegar. O Porque aí peixe. diminuiu a quantidade de peixe. Agora eu estava conversando com o Bastião ali, e eu estava dizendo para ele, Bastião, olha, a pesca ficou mais fácil, sim. Ficou mais fácil. Mas ficou mais difícil foi de você pegar o produto, pegar o peixe para trazer. Até porque hoje para você fazer uma despesa, para ir para longe, é preciso você ter 40, 50 mil reais para fazer. Né? Hoje, para você arranjar peixe, para você cobrir 50 mil reais, irmão, tá difícil. Tá difícil. Muito difícil. Porque cada vez também os lagos mais próximos foram reduzindo o estoque, né? Pois é. Cada vez o cara teve que ficar indo mais longe, mais longe, mais longe, né? E quanto mais longe, mais risco, né? Ali o peixe é um produto perecível, né? Se o cara não conseguir trazer rápido, não tiver gelo para conservar, vai apodrecer, Vai né? acontecer, com certeza, pois é. De primeiro nós ia daqui do Montreal para baixo aí, até chegar lá no Campina,
você mariscava uma noite. Mariscava uma noite, pegava 10 vasos de peixe. Hoje você marisca uma semana para pegar 2 vasos. Uma semana para pegar 2 vasinhos de peixe. Quando pega. Né? Então, quer dizer que tá ficando difícil é pegar o peixe. Você vê que nem Piracema Grande não aparece mais de peixe. Eu vi as piracemas de peixe de primeiro aqui por baixo aqui, fazia medo tu meter uma canoa. Fazia era medo. Tu chegava, tu baixava 2 praias, só em cima de uma piracema de peixe só, não via uma canoa mariscando. Não via uma canoa mariscando. É raro tu ver um morador mariscando. Hoje não, hoje tu vai, toda praia que tu vai daqui até a boca do Campina, toda praia tem 5, 6 batelão, fora as canoas pequenas. Não quer dizer que vai acabando. E a gente vê até a próxima cidade, né? Só faltam fechar o rio, o leito do rio, tanta gente pescando. E de primeiro a gente mariscava só na tarrafa, a malha era bem aqui, a malha mais miúda era aqui, tá? Hoje, eu estou acostumado a ver, não foi só uma vez nem 2 não, eu vi o cara no meio de tanto peixe, o cara colocar uma ricuca com malha 20. Malha 20. Então quer dizer, ele pega até aquele peixinho novo que vem subindo junto, aquele peixe ele não vai voltar mais para ir crescer, o cara pegou. Né? Outros pegam, puxa pro seco para estragar. Isso aí é que vai diminuindo as produção do peixe, tá? Como eu estou cansado de falar, meu amigo, olha, se tu não quer, deixa passar para outro. Tem milhares de gente morando nesse beiradão de rio, cara. Todo mundo precisa comer, né? Então, aquele peixe que eu pego, que eu estrago, aquele nem vai servir para mim, não vai servir para tu, nem para ninguém. Aí vai diminuindo. No outro ano aquele peixe não vem mais, né? Já diminuiu. Por isso é que às vezes o menino ali chama, vai embora, piracema de peixe lá por baixo, embora pescar, ou não, ou mais não. Não vou porque está muito difícil. Não quero mais essa vida mais não. Eu peço só para cá, só para mim comer mesmo e para dar um peixe para um amigo, para uma pessoa que está precisando e pronto. Mas primeiro era fácil demais pegar peixe. Eu vi uma vez, eu fui lá pro Lago Grande da Noemi, marisquei 9 noites. Lá dentro do Lago Grande da Noemi, 9 noites. Nós era 4 pessoas. Nós pegamos 1.600 quilos de peixe. Tá? As derradeiras noites, nós tratamos, aí nós ia tratar, quando dava fé nós parávamos, não sabíamos mais o que estava fazendo, dava fé, outros caíam por cima do peixe. Na ruma de peixe era assim, sabe, sem dormir. Salgando peixe. Quando nós terminamos, as mãos, ninguém podia pegar no leme do batelão para vir de lá para cá, porque não aguentava, com as mãos tudo inchadas. Hoje não, hoje tu bota no gelo, não tá nem aí, não tá preocupado. Mas naquela época, meu amigo, era bom de peixe, mas era difícil, tá? A pesca era muito difícil, não era todo mundo que tinha coragem de fazer isso, não. Que hoje em dia, né, a facilidade aumentou, mas o peixe diminuiu porque tem muita pesca predatória, né? A gente não vê mais aquela fartura que a gente via antigamente, é uma fartura que cada vez mais... perdão, que eu acho que o meu microfone deu um probleminha aqui. Pois é, do que eu estava falando, hoje a gente não tem mais aquela fartura, né, que a gente tinha antigamente de peixe. Você vê que cada vez mais o estoque mesmo tá menor, né? Você via aquelas piracemas que parecia que o mundo ia se acabar de peixe. Hoje em dia as piracemas às vezes acontece aqui, pega ali uma quantidade de peixe, quando vai ver, já acabou a piracema. Passou. Aí o pessoal diz, meu Deus, por que isso acontece? Justamente porque a gente entende que aumentou o número de pessoas pescando, mas também tem gente que é cruel, né, com peixe. Malha pequena, que a lei nem permite, estraga, joga peixe na praia, joga no seco que não quer, e não pensa que, como o senhor falou muito bem, existem milhares de pessoas no beiradão do Juruá, que às vezes é a única fonte de proteína que ele vai ter ali para garantir durante o ano todo, que às vezes o cara pega, às vezes salga, às vezes congela para comer ao longo do ano, e o cara que está aqui na cidade, ele tem acesso ao supermercado a comprar carne, comprar ovo, comprar calabresa, comprar, né, tudo. Enquanto o cara lá não tem, né?
Ô Itamar, eu já vi cardume de matrinchão no rio, de fazer medo tu meter a canoa no meio, tá? Eu morei ali na boca da pesqueira, ali no Borges, ali, embaixo ali do Montreal. Eu, eu já vi tanto do matrinchão ali de fazer medo, tá? O Zé Izada pediu para mim pegar umas para ele, eu coloquei uma manga, duas mangas. As mangas eram até do João Minel, que tinha deixado lá. Coloquei mais o meu cunhado, nós demos duas olhadas na manga, deu duas canoadas cheias, sabe? Aí o Zé Izada não quis, porque aqui estava 50 centavos o quilo, não tinha quem quisesse. Eu mais o meu cunhado e a minha esposa e a minha cunhada fomos tratar, só nós quatro, para tratar. Meu irmão, nós passamos a noite todinha tratando peixe, tá? Amanhecemos o dia tratando matrinchão. Tu me acredita? Deu duas caixas do tamanho dessa mesa aqui. E eu acho que era bem dessa altura aqui. Bem cheinha, essa pura. Alvejava assim no porto, nós tratando assim perto do barranco, alvejava matrinchão assim no porto, fazia medo. Não tinha um pé de pessoa mariscando, porque não precisava mais. Foi a última vez que eu vi muita fartura aqui no mercado. Foi aquela. Hoje, se não fosse a piscicultura mesmo, assim, né, para segurar aí o mercado do peixe, faltava peixe, né? Certas épocas faltava peixe. A Valença aqui tem muito criador de peixe, né? Criatório, assim, e tem muito pescador. Um traz um pouquinho, outro traz outro, né? Traz um pouquinho, outro traz outro e vai aguentando, mas fartura mesmo, não dá mais não. Até por isso que a gente vê que o preço ele subiu bastante, né? Do peixe. Às vezes você ouve a pessoa dizer, porque um pobre não pode mais comer 1 quilo de peixe, né? O pessoal diz, né? Tá mais caro do que a picanha. Tem certas espécies de peixe que realmente o quilo, né, chega ali perto da casa do quilo de uma carne de primeira, né? Mas assim, a gente sabe que o peixe ainda é a comida mais saudável, né, do mundo. Principalmente assim, a gente tem visto que tem os estudos, tem provado que o peixe, ele, quanto menorzinho, que o pessoal ignora, né, a cascudinha, a mocinha, né, o sabaru, o cabra não quer. Mas aí os estudos recentes revelam que os peixes mais saudáveis são esses pequenos. É verdade. Porque eles não conseguem, se eu não me engano, eu falava lá que ele não absorve os metais pesados da água. Então ele é mais saudável para a nossa saúde do que o peixe grande, porque o peixe grande acaba absorvendo, né? Isso aí é um dado interessante. E assim, a gente vê que o pescador mesmo, se não fosse a questão das doenças que a pesca mesmo traz, que a gente sabe que é problema de coluna, problema de vista, né? Esses problemas assim, mesmo que o cara tá ali naquela postura muito tempo, pegar chuva, pegar sol, né? Ficar ali exposto às intempéries do tempo. Se não fosse isso, o pescador tinha uma saúde perfeita, porque o meu avô mesmo, que o senhor conhece, não tem problema de pressão, né? Não tem problema de diabetes, não tem problemas, esses problemas que hoje, aí um jovem de 30 anos já tem um problema de pressão alta, já tem um colesterol não sei quantos, né? Por conta da alimentação. Às vezes chega nem essa idade. Cheio de problema já. Muitos mais novos ainda, né? Já vi realmente. Fulano de tal tem 20 e poucos anos, às vezes tem colesterol tá alto, morre, não morre por aí. Da alimentação, né? Então, a alimentação muito saudável, né? Um estilo de vida saudável, né? O pescador, ele leva esse estilo de vida saudável. E aí o senhor chegou na cidade, né? A sua mulher, só arrumou lá ou arrumou na cidade? Aqui mesmo. Já arrumou quando chegou no cruzeiro? Foi. E aí com ela fez quantos meninos ainda? 10. Fez 11, mas um morreu. Rapaz, mas foi muito menino, hein? Mas ela é a terceira. A terceira mulher. Terceira mulher? Rapaz, o senhor também foi perigoso. E lá quando o senhor era jovem lá, bora criar aqui uma inimizade, aqui, um problema com a esposa, que ela assistisse esse episódio, vai ficar com raiva. Mas como é que era lá no interior? As festas, como é que era a paquera, como é que era lá? Das festas, era todo final de semana tinha festa. Rapaz, tá melhor do que na cidade. Todo final de semana tinha festa. Todo final de semana tinha festa. Aí eu marrom meus primos,
Nós saía dali do Luciano, nós ia festa no Campina, lá na boca do Campina, lá embaixo. Tava o motor que ele tinha lá, um burro de 16, né? Que tava na polpa de um bote. Botava uma meia caixa de cachaça dentro, no meio da canoa. Nessa época é mesmo quando o cara chegar numa festa de carro e chegar lá Era no mesmo? motorzão. Era mesmo. Aí botezão bonito, aí né, se jogava pra lá. A bichinha tava esperando no porto, já. Ele ia chegar com 3 dias. Rapaz, festa de 3 dias. Olha aí, ó, a juventude tá pensando aí, juventude, que vocês vão pra festa, chegam em casa de madrugada, tá pensando que vocês são fortes aí, ó. 3 dias de festa. Aí nós passava 3 dias pra lá, na festa lá, direto. E aí dançava, o ritmo era o forró, como é que tinha lá? Era forró. Aí tinha um primo meu que tocava sanfona, bicho, tocava bem que só ele. Aí nós ia pra lá e quando ele tava apurrinhado, aí começava a me chamar pra ir fazer zoada lá perto dele cantando, aí eu ia pra lá. Né? Cantava bem que quando eu terminava de cantar já tava chovendo. Vai, quer dizer que era bom, tinha diversão. E tinha muita mulher, tinha muita, Tinha mesmo, muita gatinha lá. tinha muito. Na boca do Campina mesmo, nós ia festa lá que dava o dobro de mulher do tanto de homem que tinha. Então era fartura de tudo, né? Na época. Era Fartura, meu amigo. É, meu amigo, velho. eita, mano, a gente já passou uma época boa. Hoje é bom. Hoje é bom você. Tudo é muito fácil pra gente, né? Até para você comprar as coisas hoje, não precisa você estar com dinheiro no bolso para comprar. Na época, era preciso que você tivesse muito crédito, muito conhecido daquele pessoal que era regatão, dos patrão, para você comprar. Se não fosse, não comprava. Né? Era dificilmente você vê até um rapaz solteiro, uma moça bem prontinha que nem hoje você vê. Muito difícil. Porque só que os pais tinham mais condições, né? Que era assim. Não tinha, meu amigo. Era assim mesmo, no quebra, sabe? E nesse tempo aí, né, que o senhor andava por aí, né, e tudo mais, que o senhor andava até na mata, todo canto, chegou a acontecer alguma coisa assim, alguma história com o senhor, algum caos assim, que o senhor até hoje diz assim, rapaz, até hoje eu não sei explicar o que é que aconteceu, o que é que eu vi, né? Algum caso assim, um mal assombro, um negócio desse tipo, ou realmente alguma força da natureza, né? Já, Itamar, já vi. Eu já passei por várias aflições, assim, de mata, sabe? Assim, na mata, já fui picado de cobra e já vi coisa de eu não saber explicar o que era. Não de eu ter medo e correr com medo, não. De eu pelejar para ver o que era e não ver o que era, sabe? Não ver, só ouvir, não ver, tá? E eu contar assim, porque de ter ouvido aquilo ali, mas não teve, eu não vi, eu não sei o que era que eu não vi, né? E eu toda a vida fui uma pessoa assim, que tudo que eu posso ouvir, eu gosto de olhar de ir atrás para me ver. Para mim contar real se eu vi isso aqui assim, se eu vi esse peixe aqui lá dentro da mata andando com 2 pés que nem cristão, eu chegar contando. Mas infelizmente eu vi coisa que eu não deu para mim ver o que era. Não deu. Não é de eu ter corrido com medo. Não. Eu ficar do jeito que estou aqui, em pé, andar no rumo daquilo ali, e com uma hora estava para um lado, outra hora estava para o outro. Eu via mato mexer, mas não cheguei a ver o que era. E, e dessa vez eu passei uns dias assim, sabe, meio perturbado, assim, não sei, um negócio assim de eu não ter visto, não conseguia ver o que era para me contar o que era e às vezes a pessoa até desacreditar, né? Dizer que eu não tinha visto, não tinha acontecido aquilo comigo.
Eu passei por uma situação assim. E passei por outra situação assim, do cara falar comigo assim, sim, de cara que já morreu, né? Falar comigo, assim que nem nós estamos falando aqui, eu falar também, né? Mas não ver também. Não cheguei a ver, pedi até para o cara aparecer, se estava precisando de alguma coisa, me aparecer, que se eu pudesse ajudar, eu ajudava, mas infelizmente não apareceu, né? Só vi a voz. Mas também não me pediu nada, não disse que estava precisando de alguma coisa, nem nada. Ah, é normal, eu achei que eu estivesse conversando com a pessoa vivo, não tive medo. O menino disse que nunca viu um cabo que nem para ter coragem assim desse tanto. E eu segui pronto. Peguei minha viagem e acabou. Não vi mais outra vez, passei por lá, não vi mais. Mas assim, Isso lá no Seringal. vi muitas coisas assim, de aparência. De ver não. De aparência, sabe? Assim, do avisar, coisa assim, mas realmente. E de bicho assim, pra se botar de valente pra mim, não. Nunca. O bicho mais valente que eu topei na mata foi um quincaju. Desse tamanho. Mas bem valente, bem valente. Veio pra cima. Esse eu passei a perna. Jogando a perna nele, os pés nele para ver se acertava ou não acertava, não. Né? Até que eu tirei um sacutelo que eu tava nas costas e ele veio, eu joguei em cima dele aí e rolei com a faca. Saquei a faca nele e rolei. Mas é ligeirinho. É brincadeira. E se pegar, faz um estrago. Ah, se pegar, a gente corta. É só. Negócio de. E assim, e outra aflição que eu passei foi que eu caí. Um mutar de seringa, cortando seringa, um mutar com 14 degraus de altura, quebrou-se lá em cima, eu caí. Caí sentado. Caí em cima de uma raiz, sentado, aí fraturei minha coluna. Aí daí pra cá e pronto, a coluna velha. Depois do acidente, a coluna não prestou mais. Ah, A coluna é assim, bem esculhambou, né? Já era, já. Rapaz, o senhor passou por umas poucas e boas, hein? Passou por umas poucas e boas. E hoje o senhor ainda é um cabra novo, né? E mora ali na variante aí, mora na zona rural, né? Hoje o senhor está enfrentando a ameaça, mas outro tipo de ameaça, né? A ameaça do homem, né? Acaba tão querendo mover lá a sua tenda que o senhor tem lá, né? Seu botequim que o senhor tem lá, que o senhor vende os produtos da origem extrativista, né? Vende uma melancia boa, que eu sou cliente aí da melancia, um mel, né? E tudo mais. Os camaradas estão hoje, depois de muito tempo lá, os camaradas foram lá lhe incomodar agora, né? agora quer que tire de lá. Mais de quanto tempo o senhor mora lá mesmo já? Desde 2009. Já tem, eita, não vou nem somar aqui. Aí já tem uns 15 anos, né? Mais de 15 anos, 16 anos. 16 anos que moram lá e agora foram achar de mexer. Mas é assim mesmo, né? A pessoa tá tranquila e acontece esse tipo de coisa para ver se o camarada a fé, para testar a fé da gente às vezes. Só mora lá esse tempo todo na beira do rio, agora a beira do rio virou a passagem de uma BR e estão querendo impor, né? Agora passou a ser 307 aquilo ali. Aquela parte ali agora é uma BR-307, né? 307. Aí por isso que agora estão tendo essa exigência do DENIT, né? Para que tire tudo que está na beira para fazer acostamento, segundo eles, né? Eu queria saber que eles, nem eu disse para eles fizessem era consertar aquilo ali, tapar aquele buraco para deixar de acontecer acidente. Situação séria é a questão dos buracos. Que todo dia está acontecendo acidente. Quando é só o cara quebra uma perna ou um braço, ainda. Não é bom, mas o cara fica com vida, né? Você, às vezes emenda e às vezes o cara ainda consegue trabalhar. E quando o cara morre, perde a vida. Né? E eles não estão nem aí para esse negócio aí. Querem mexer numa coisa que não tá ofendendo a ninguém. Né? Exatamente, é isso, né? A vida do pescador, até quando ele sai lá do interior do Seringal e vem para um lugar pensando que vai ter tranquilidade, sempre querem, às vezes vem a autoridade querer perturbar, né? Porque diz, não, ali é um pescador, não tem esclarecimento, nós vamos lá, vamos crescer para cima dele, ele vai. Mas o seu Nilson é o camarada entendido, né? Sabe dos direitos dele, ninguém passa ele para trás, né?
E a gente fica muito feliz, seu Nilson, contar a sua história aqui, de saber um pouco da sua história. É, a gente, esse podcast aqui, que nem eu falo, ele vai ficar registrado aí para sempre. Essa história aqui, nós estamos contando aqui, essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, vai Brasil afora, vai inspirar aí outras pessoas, né? Vai ficar registrado aí também para nós assistirmos, amigos, e sabermos aí que essa sua história é bonita, né? O senhor contou, nasceu lá no Seringal Boa Fé, e realmente hoje pode dizer que tem uma vida boa, né? Que tem uma família bonita, que eu conheço, tem uma família gente boa, pessoal tudo da melhor qualidade, gente realmente, pessoal excepcional. Eu acho que é a maior riqueza do homem, né? É mesmo. Rapaz, graças a Deus que minha família é uma família que meus filhos uns cabos meio obedientes comigo. Ele é um menino que ele não gosta de sair, ele não bebe, ele não fuma, ele não gosta de se misturar com certas pessoas. Ele só gosta de cuidar do trabalhozinho deles. Isso é uma coisa que eu passei muito para eles. Eu, eu criei 10 filhos. Não criei os 11 porque Deus não deu oportunidade de me criar. E nunca, ô Itamar, me passou nem pela minha cabeça de eu mexer numa lei. Graças a Deus, meu Deus, que meu pai e minha mãe não me ensinaram isso. O que eles me ensinaram foi a trabalhar. Eu não tive oportunidade de estudo. Não, nunca nem estudei em escola. Eu aprendia um pouquinho assim, eu tinha muita vontade de aprender e aprendia lendo no livro das minhas irmãs que estudavam, né? Mas eu mesmo nunca fui em escola. Mas eu tinha muita vontade que meus filhos fossem um menino muito sabido, sabe? E eles tudo estudaram. Mas uns desistiu cedo dos estudos, outros fez o segundo grau, abandonou, não quiseram mais. A única que quis fazer faculdade foi a Lígia. E agora a Lidiane tá fazendo também, é a preta, né? O mais novo é o Rian, eu já pelejei com ele, ele não quis. Agora arranjou um trabalho, ele vai trabalhar. Eu digo, rapaz, tu vai trabalhar por pouco tempo, porque agora em janeiro vai se apresentar. Ele passou na primeira fase, né? Ninguém sabe agora em janeiro se vai passar, né? Pois é, e o que está lá em São Paulo, que é um cara meio sabido também, ele. Mas eu mesmo sou mais burro do que eu mesmo. Rapaz, o senhor é muito sábio. Uma sabedoria boa de ter criado aí essa galera, esse pessoal bom, né? De ter uma família Agora, boa. eu não aprendi a ler, mas a pescar eu aprendi. Aí, se que alguém Aí é quiser, comigo mesmo. se alguém quiser, eu sou da aula, né? Se Ei, alguém tiver precisando de uma aula aí de pesca, como eu já. jogar uma tarrafa, como jogar um arpão, esse daí, uma flecha dessa daí, pode. Tudo era bom. Uma paz de arpão era bom. A zagaia. Ainda matei a porção de pirarucu lá por baixo. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado aí. A gente vai chegando ao final aqui do nosso episódio, deixar um espaço, né, para o nosso grande amigo deixar suas considerações finais, deixar um abraço aí para quem ele quiser, deixar as considerações finais, agradecimentos finais dele e agradecer mais uma vez pela audiência, pedir para você que não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, que curta, que comenta aqui o vídeo, se assistiu, o que é que achou, né? Conta aí, a gente vai fazer o canal de corte também com os melhores momentos. E agradecer mais uma vez. A palavra está para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e deixar aqui um abraço para meus amigos pescadores lá do Baixo Juruá, aquele porrão que pescava lá. Um abraço lá para o Antônio Chichico, lá no Boa Fé. Meu primo velho também, que já batalhou muito na vida. E os demais pescadores que a gente pescava junto, o Tonho Pereira lá no Guajará, o Tonho Mundoca, e o pessoal, pescador conhecido, seu Zé Cunha, que é pescadorzão amigo da gente também, todo aquele pessoal que pescava na minha época, que pescava lá por baixo do Uruá, um abraço para todos.
Que Deus abençoe a todos e Deus dê o melhor para eles. É isso, pessoal. Nosso amigo deixou suas considerações finais aí. E hoje vocês estão vendo que eu estou, para finalizar, que estou controlando também aqui o vídeo. Estou com o notebook aqui, geralmente isso não acontece. A gente teve um pequeno probleminha técnico com o nosso equipamento hoje. A gente está gravando aqui também com a nossa câmera principal. Então, por isso que não teve os takes aqui, os cortes aqui, mas a gente está, né, as mudanças de câmera, porque a gente está gravando aqui na câmera principal. A gente teve um pequeno probleminha técnico com o equipamento, mas o episódio ficou maravilhoso e está aí para vocês apreciarem. Muito obrigado e até a próxima oportunidade aí, se Deus quiser.